Da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo número 1, do versículo 9 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer. Até aqui nos sustentou o Senhor. Amém. Passamos por mais uma semana difícil, mas nós cremos que o Senhor está sempre ao nosso lado e Amém. colocamos o Senhor no controle da nossa vida, Senhor. Amém. Aproveitamos para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, meu Pai. Perdoa as nossas transgressões, às vezes que nós te desobedecemos, Senhor. Como nós vimos na palavra de sexta-feira na oração, nunca a palavra foi tão atual. Muitos dizem que a Bíblia não é atual, mas é sim. Aquele povo pecava, se arrependia, o Senhor dava corretivo, mas depois o Senhor misericordioso ia lá e atuava na vida daquelas pessoas e atendia os pedidos, e elas voltavam a pecar, e assim por várias vezes, e o Senhor sempre mostrando misericórdia. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós não passamos por isso, Senhor, que o Senhor nos dê a vontade, então o Espírito Santo esteja conosco, para nos mostrar, nos constranger do pecado, Senhor, do juízo, para que nós não venhamos a cair tantas vezes, meu Pai. Nós nos permanecemos firmes na Tua palavra, Senhor. É o que nós queremos te pedir, Senhor. E abre os olhos do entendimento, Senhor, todos que estão aqui, que possam compreender a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo, e aqueles que concordam dizem amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Água. Amém, Jesus. O livro de João é o evangelho escrito por aquele apóstolo que tinha mais intimidade com Jesus Cristo. A palavra diz que Jesus chamava ele de o discípulo amado. A palavra chama João de o discípulo amado. É o único na Bíblia toda. Igual Davi, que é o único na Bíblia que a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou o que é você ser um homem segundo o coração de Deus? É muito forte, meu irmão. É muito temor que Davi tinha a Deus. Mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um homem que errava, que falhava e que pagava pelos seus pecados. Não pagar, né? Que eu sempre digo o seguinte. Tem outra frase do mundo mentirosa que diz: aqui se faz, aqui se paga. Por que é mentirosa? Porque nem eu, nem você, nenhum de nós temos o poder de pagar aquilo que fizemos contrário à palavra de Deus. Nós não temos esse poder de pagar. Só um tinha o poder de pagar isso, e foi o Santo de Israel, aquele que havia de vir lá de Gênesis 3,15, Jesus Cristo, que ele já venceu Satanás, ele já venceu o inferno. Nós vimos aqui em outro culto, outra frase que dentro das igrejas, infelizmente, muita mentira dentro das igrejas, outra frase mentirosa que se diz que é: as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Essa frase está errada. A palavra diz que as portas do inferno não prevaleceram no passado, porque Jesus já venceu. Jesus já derrotou todo o inferno. Jesus já derrotou Satanás. Jesus já pagou o preço pela minha e pela tua alma. Amém? Pela minha e pela tua vida ele já pagou. Então as portas do inferno não prevaleceram. Lá atrás, na cruz, quando Jesus foi para a cruz, tentaram que ele não fosse para a cruz. Lembrem que Satanás usou o próprio apóstolo Pedro, quando tentou convencer Jesus Cristo de ele não ir para a cruz, de ele não passar pelo sofrimento, porque ele tinha poder para isso. E o que foi que Jesus disse para ele? Arreda para trás, Satanás. Ele não estava ali falando com Pedro, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas. A palavra diz que a nossa guerra não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais.
Satanás e os seus asseclas não estão no inferno. Como diz aquela série do Netflix, Lúcifer, né? Que Satanás saiu do inferno, lá ficou uma bagunça, e ele veio para a terra, como se ele fosse um comandante, um rei no inferno. Ele não é. Ele é um príncipe sim, mas nesse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, uma das vezes disse, vamos, porque o príncipe desse mundo se aproxima, e ele não tem legalidade nenhuma sobre mim, ele não tem direito nenhum sobre mim, porque Jesus Cristo era o justo. Então ele não tinha direito nenhum sobre direito mesmo, jurídico, porque a legalidade, Satanás não tinha legalidade sobre Jesus, porque ele nunca pecou. Então, as portas do inferno não prevaleceram. Lá atrás, já ganhou, Jesus já ganhou, já derrotou Satanás, ele teve o seu nome exaltado acima de todo nome por Deus Pai, porque ele foi obediente, e ele passou 40 dias nessa terra, depois ele ascendeu aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia voltará para pegar a sua noiva, a noiva do Cordeiro, a igreja, aquela da qual somos membros, juntos formamos o corpo de Cristo, a igreja, amém? Então, esse evangelho foi escrito da mesma forma que Davi era o único homem na Bíblia, que era o homem segundo o coração de Deus, esse evangelho foi escrito pelo único homem que a Bíblia diz que era o quê? O discípulo amado. Já parou para pensar nisso? Outra frase mentirosa. Jesus te ama. Não que ele não te ame, mas essa não é a essência da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Você não tem nenhum versículo onde Jesus chegou e disse, eu te amo, não tem. Não tem nenhum versículo onde Jesus disse, eu estou no teu barquinho, vai dar tudo certo. Não tem. Não tem nenhum versículo com um dos apóstolos chegando e dizendo, Jesus te ama. Não tem. Mas você tem versículos com Jesus dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E você tem os apóstolos dizendo a mesma coisa, arrependei-vos. O que é que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo disse o quê? Se arrependa de seus pecados e seja batizado. Então não tem essa conversinha de Jesus te ama, Jesus está no teu barquinho, vai dar tudo certo. Só vai dar certo, meu irmão, se tu se arrepender hoje. Se tu se arrepender hoje dos teus pecados e dizer, Senhor, eu quero te servir. Se tu fizer isso, aí tem jeito para a tua vida. Qualquer problema na tua vida. Quem está falando aqui é um homem que morreu. Tem problema maior que esse? Morrer? Não tem câncer, não tem AIDS, não tem problema maior do que morrer. E Jesus deu uma solução, amém? Então aqui é o evangelho do discípulo amado. Enquanto todo o resto da humanidade Jesus salvou, porque ele veio cumprir uma missão de Deus Pai, ele foi obediente a Deus Pai, tinha um ser humano que andou nessa terra, que Jesus Cristo amava ele em especial, e era o apóstolo João, o discípulo amado. Amém? E aqui, ele é a pessoa que conviveu mais próximo com Jesus. É o único evangelho que fala do Logos. Só existem dois livros que falam do Logos, o verbo de Deus. É o evangelho de João e uma passagem em Apocalipse. Fala do Logos, o verbo de Deus, a palavra, por meio do qual todo o mundo foi criado. Por ele e para ele. E sem ele, nada do que haveria ou existiria. Ele é Jesus Cristo. Amém? E nós vimos aqui, até João 1,8, né, sobre a questão de que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. E aqui em João 1,9 diz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Eu podia ficar aqui a noite toda falando só sobre esse versículo. A verdadeira luz. Por que verdadeira luz? Porque tem falsa luz. Se tem uma verdadeira luz, tem uma falsa luz. Meu irmão, com quem é que tu se aconselha quando tu está com um problema? Com quem é? Com quem é que tu vai pedir opinião sobre um problema que tu está? Tem hora que eu penso que nessa igreja aqui, a galera, a qualquer momento, vai morrer todo mundo, porque está todo mundo sem problema, sem dúvida, sem nada, porque ninguém procura o pastor para pedir um aconselhamento. Então, está todo mundo assim mesmo no ponto de Jesus levar, porque ele já está aperfeiçoado demais. E eu tenho certeza que não é isso. É perder a oportunidade de você ter acesso a um pastor, porque eu conheço igreja onde as pessoas tentam falar com o pastor e tem segurança que não deixa uma ovelha do ministério chegar perto do pastor. E aqui tem total acesso. É como quem mora de frente para o mar, né?
eu moro de frente para o mar, eu não me permito achar aquilo comum. Eu não me permito achar aquela paisagem algo trivial, algo frívolo, algo comum. Porque você só dá valor quando perde. A visão do mar é uma coisa... A palavra diz que toda a natureza revela a glória de Deus. E realmente revela. Mas o mar, eu acho que revela assim de uma forma esplendorosa a glória de Deus. Porque Ele deu limite ao mar. Ele diz, tu vem até aqui, daqui tu não passa. E as águas obedecem. Né? Então, eu não me permito achar aquilo normal. Todo dia eu olho, dou glórias a Deus. Respiro, agradeço por estar respirando e olho para aquela vista. Então, você também não pode se acostumar, porque tem acesso a um pastor, para depois só dar valor quando se um dia não tiver mais. Ou porque o pastor morreu, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque o pastor virou um popstar, Deus me livre de acontecer comigo. Então, aqui diz que a verdadeira luz, porque tem muita luz falsa, meu irmão. Eu lembrei aqui agora de um ex-membro desse ministério, que ele me contou a história dos pais dele. A mãe dele abandonou o pai dele com poucos dias de casado. E foi para a casa dos pais. Quando ela chegou na casa dos pais, o pai dela disse, está fazendo o que aqui? Não, não dá certo. Não. O que é? Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Você está doido? Você casou com fulano é decente, gente boa, entra no carro. Vou deixar você na casa do seu marido. E o pai dela foi deixado na casa do marido. E ela está lá até hoje, casada, com filhos, com netos e feliz. Mas eu já vi outros casos onde a pessoa se aconselha com alguém, que a outra diz, rapaz, tu está pulando uma fogueira. Eu já vi pastor, eu não vou dizer o nome aqui, mas depois que eu não estiver gravando, depois do culto, você me perguntar, eu digo quem foi. Pastor de igreja de tamanho mediano aqui, em Fortaleza, que chegou para o marido e para a esposa, separadamente, e falou a mesma coisa. Tu está pulando uma fogueira, divorcia. Tu está pulando uma fogueira, divorcia. Voz de Satanás, uma pessoa que se diz pastor. Com quem tu se aconselha, meu irmão? A sorte do pai, da mãe, aliás, desse ex-membro aqui da igreja, é que, com certeza, aquele senhor, naquela época, movido pela moral, pelos bons costumes, porque todo ser humano, muito embora nunca tenha lido a Bíblia, ele nasce com a centelha de Deus e tem um mínimo ético. Todo ser humano nasce dentro dele, no início. Ele sabe que é errado adulterar, ele sabe que é errado mentir, ele sabe que é errado matar, ele sabe que é errado roubar. Só que a natureza degenerou, a humanidade degenerou de uma forma que hoje essas coisas estão comuns. Então ela teve a sorte de, naquela época, um homem era guiado pela moral, pelos bons costumes ainda, e levou ela de volta para a casa do marido dela. Mas hoje em dia, se isso acontece, e não são crentes conhecedores da palavra, a pessoa faz dizer, não, tu pulou a fogueira, se divorcia, sai de perto dele, sai de perto dela. Então a verdadeira luz é o quê? Jesus Cristo. E como é que você fala com Jesus Cristo hoje? Primeiramente, pela leitura da palavra. Esse livro aqui é o que é a palavra de Deus. Mas eu queria ouvir audível. Leia em voz alta. Lê esse livro em voz alta, você vai estar ouvindo a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus, vou ouvir hoje. Aí tu abre o livro aqui, e começa a ler. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Já pensou a palavra que eu abri aqui? É a mesma que eu estou falando. A gente acabou de ouvir a voz de Deus, audível, porque isso aqui é a voz de Deus. Lido em voz alta é a voz de Deus audível, amém? Então, meu irmão, a verdadeira luz, tem muita pregação aí, falsa. Como é que eu sei que é falsa? Porque não está na Bíblia. Porque não é a palavra. Que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então a verdadeira luz vinda ao mundo ilumina a humanidade. Se eu desligar aqui todas as luzes e dizer para todo mundo sair correndo, vai ser um quebra-quebra de cadeira, de porta, de perna, de gente caindo no chão. Porque é escuridão. É assim que a humanidade anda, sem Jesus Cristo. Mesmo com os olhos físicos, enxergando tudo, mas os olhos espirituais cegos, eles com aquelas escamas nos olhos espirituais, as pessoas insistem em cometer os mesmos erros todo o tempo. E ao invés de se aproximar de Cristo, se afastam a cada dia mais. Infelizmente. A verdadeira luz
que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade, é Jesus Cristo. Lá em Salmos 119, no 97, diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Meu irmão, Salmos 119, aqui a partir do 97, está falando como você ter a luz que ilumina a humanidade na sua vida. A luz que vai iluminar o seu caminho. A luz que vai fazer você não tropeçar. Quanto amo a tua lei, diz o salmista. É a minha meditação todo dia. Meu irmão, quando você está amando alguém, está apaixonado, lembra aí, sem referência a ninguém presente, tá? Quando você tem por volta de 14 anos, 15 anos, né? Que você se apaixona por alguém, eu me lembro dessa época. Você quer ver todo dia. Quer ver todo dia, quer falar todo dia. Na minha época eu não tinha celular não, meu irmão. E o meu pai botava um cadeado no telefone para economizar a ligação. E eu pegava, comprava um saco de ficha e ia para o telefone público. Aqui na Washington Soares, minha casa é ali onde é a Centauro de Iguatemi hoje. O Iguatemi era atrás da minha casa. A loja pernambucana era parede, porta com a parede, com o muro da minha casa. Eu atravessava a Washington Soares, que nessa época ela era só uma mão, era estreita, duas mãos mais estreitas. Eu atravessava o Washington Soares e parece que eu estou vendo, lourinho e maguinho velho, parece um cabo que eu conheço ali. Eu saía caminhando com um saco de ficha na mão, ali onde tem agora ali onde tem aquela escola da tia Léa, que tem até hoje. Não tem a escola da tia Léa até hoje, sabe onde é? Que não, só pronto, o telefone público ficava uns 50 metros antes. Aí eu parava ali, pegava ali o orelhão, telefone público e tome ficha. Cada ficha dava direito a 3 minutos de conversa. Para você conversar 30 minutos, era 10 fichas. E tome ficha nesse telefone. Por quê? Porque era aquela paixão, aquele amor de adolescente. E é por isso que muitos crentes, quando esfriam, muitos crentes, quando não conseguem mais sentir, porque o crente quer sentir. Meu irmão, salvação não é por sentir nada. Salvação é por saber. A palavra de Deus, ela é racional. O culto a Deus é racional. Tu não tem que sentir nada aqui. Pode sentir? Pode. Mas tu não tem que sentir nada, não. Tu tem que saber que Deus está do lado do crente. Amém? Quanto amo a tua lei e a minha é a minha meditação todo dia. Ele está dizendo, eu amo a lei, eu medito nela todo dia, porque eu amo, não consigo ficar longe. 98, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Tem quem? Os mandamentos. Quem tem Cristo sempre consigo, ele é mais sábio que os inimigos. O inimigo vai se irar, e vai perder a razão, e você vai ter a paz que excede todo entendimento. Vai ter discernimento para agir de forma tranquila. 99 ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Você pode ter os professores na faculdade, PhD, pós-doutor, o que for. Você vai ter mais. Você vai compreender mais do que eles. Aqui não está falando da matéria que ele ensina. Aqui está falando da vida, do dia a dia, do saber entrar e sair, sem ter problema. Ao contrário disso, levando solução para as pessoas. Porque a cura para a alma habita em nós, amém? Que é Jesus Cristo. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Meditar naquilo que Jesus Cristo deixou nos evangelhos. Sou mais entendido do que os idosos, ou tenho mais sabedoria do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Às vezes você vê um cara idoso. Eu já vi, fui uma vez para uma festa que me convidaram, e eu inventei de ir. Meu amigo, foi interessante. Eu devia ter na época uns 38 anos por aí, já me achava velho, né? Eu com 38 anos. E aí eu fui para essa festa e encontrei a galera que saía comigo quando tinha 18, 19, 20 anos. Eu já era convertido, não bebia mais, não fazia mais a maluquice que eu fazia antes. Mas eu vi meninazinha que eu conhecia com 15, 16, 17, 18 anos, agora com 38, quase 40, e fazendo a mesma coisa, bebendo, caindo no chão, vomitando.
Os caras do mesmo jeito, eu dizia, meu Deus do céu, esse povo não evolui não. Sabe por quê, meu irmão? Porque sem Jesus não há mudança, não há renascimento, não há regeneração, não há nova criatura, é a velha criatura. E aquele que estiver de pé, cuide para não cair, porque se cair, o estado posterior se torna pior do que o anterior. Amém? Sou mais entendido que os idosos, porque guardam os teus preceitos. Então, às vezes, você vê uma pessoa com 80 anos, que só fala palavrão, que só vive bêbado, na prostituição. Meu irmão, tem gente aí que tu conhece hoje com 50 anos de idade, 40 anos de idade, que faz isso tudo. Se não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, quando ela tiver com 60, 70, vai estar do mesmo jeito. Aliás, pior, porque um abismo chama outro abismo, puxa outro abismo. É palavra. Eu já conheci casais onde o homem, quando se casou com a mulher, ele bebia socialmente. Casou com 30 anos, 20 e poucos anos, bebia socialmente. Depois, quando estava já com 50 anos, era um terror dentro de casa, bebia, final de semana era um inferno, chegava quebrando tudo. Porque um abismo vai puxando o outro, vai ficando cada vez pior, enquanto não tiver um encontro com Jesus Cristo. E o problema para essa pessoa e para os seus familiares é que uma desgraça também chama a outra na vida das pessoas, porque atinge todo mundo. O pecado atinge todo mundo que está ao seu redor. Acã, quando pecou contra Deus, né? Vamos lá. Chegaram no rio para atravessar, o Rio Jordão, a terra prometida estava do outro lado, depois de 40 anos andando no deserto, aquela geração tinha morrido toda, só tinha ficado 2, que eram os espias que deram o parecer positivo, Josué e o Caleb, vem um Caleb aí, Josué e Caleb, e eles atravessaram, o Josué abriu o rio e atravessaram a seco, igual Moisés abriu o mar, eles atravessaram o rio a seco. A primeira cidade era uma cidade de uma muralha enorme, Jericó. Eles deram 7 voltas ao redor da muralha, marchando em silêncio. Quando foi na 7ª volta, tocaram os chofás e começaram a bater os pés e gritar o povo todo. E Deus derrubou a muralha, o povo invadiu, matou todo mundo, só escapou a prostituta Raabe e a sua família. Por quê? Porque agiram a favor do povo de Deus. Aí depois tinha uma cidadezinha pequena, na frente de Jericó. Rapaz, isso aí vai ser brincadeira. A gente derrotou Jericó e foram para a batalha. Perderam. Morreram milhares de guerreiros de Israel. E Josué não entendia. Meu Deus, por que isso? E foi orar. Lógico, como tem que orar. Se ajoelhou, foi orar. E o que foi que Deus falou para ele? Por que tu está parado aí orando? É hora de guerrear. Levanta. Vocês perderam porque tem pecado no povo de Israel. Foi o povo todo que pecou? Foi? Foi não. Foi um cara chamado Acã. Deus disse para não pegar nada de dentro de Jericó. Nada. É tudo coisa do inimigo. Toca fogo, mata. Mulher, criança, menino, bem, joia, o que for. E Acã achou umas barras de ouro, achou mais umas coisas preciosas e disse, opa, isso aqui é mais do que eu ganho 10 anos. E Acã levou com ele. Já matamos todo mundo mesmo, quer que faz mal levar isso aqui? Ei, meu irmão, tantas vezes passa isso na nossa cabeça, né? Só esse pecadinho aqui, Deus vai ligar para isso? Só essa vezinha, tanto tempo que eu não faço. Só essa besteirinha aqui, Deus vai ligar para isso? Deus liga, pecado é pecado. E eles levaram, Acã levou aquilo ali e escondeu dentro da sua tenda, enterrado. E aí, Deus disse, tem pecado no meio do povo, o povo pecou, um homem pecou, mas atingia todo Israel. E ele disse, lança sorteio, que eu vou mostrar quem foi. Ele lançou sorteio, eram 12 tribos, né? Tribo tal, tribo do Acã, ó. Imagina aí, Josué, ó. Deus disse que tem um pecado no meio do povo, por isso que a gente perdeu. E agora ele falou, vamos sortear, ele vai indicar quem é. Tribo tal. Vixe, a minha tribo. Agora nós vamos ver qual é a família. Sorteio, família tal. Família descendência do Acã.
Agora nós vamos ver qual foi sortindo até que chegou em quem? Em Acã. Ele não teve esse tempo todo de oportunidade para confessar o pecado e dizer, eu pequei, eu quero perdão do Senhor. Mas o coração endurecido fez ele ficar aguardando até ser descoberto. E quando ele foi descoberto, foi que ele viu a confessar. E confessou de coração aberto. Pelo que tem na palavra, ele não confessou só por confessar, não. Ele confessou, mas ele era para ter confessado antes. Depois de ser descoberto, se arrependeu genuinamente. Mas vem a consequência do pecado. Ele foi morto com toda a sua família. Por que ele foi morto? Porque o pecado dele gerou morte dentro do povo. Acho que foi 30 e poucos mil que morreram quando eles tentaram, a cidade era Ai, acho que era Ai, não era o nome da cidade, eu não lembro agora. Essa cidadezinha menor que Jericó, morreram, acho que 30 e poucos mil guerreiros de Israel, do povo de Deus, por culpa do pecado do Acã. Por isso que ele teve que pagar com a vida. Ele morreu, toda a sua família, e foi tocado fogo na família dele e nele também, nos corpos depois. Que cremação na Bíblia sempre remete à maldição, né? E é isso. O pecado, ele contamina todo mundo que está perto. Se tem uma pessoa, às vezes a mulher de Deus está ali e o negócio não está indo para frente. Por quê? Porque o marido dela está em pecado. Não é uma só carne. Às vezes o marido está ali, fazendo tudo como é para ser, indo para o culto, vivendo em honestidade, vivendo a palavra, pedindo perdão por tudo que faz de errado. E o negócio não anda. O que é? A mulher dele está em pecado. Às vezes os dois estão ali, vivendo até bem com todo mundo, caminhando em Cristo e tudo, mas o negócio não está indo bem, ele ora e não acontece. Por quê? Porque ele está, ao novo, intrigado com a sua esposa. A palavra diz que a oração não sobe. Pensou, meu irmão? Não é brincadeirinha não, ser crente não. Deus não aceita arrumadinho nem ajeitadinho. Amém? Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Olha o que é que ele está dizendo, o salmista. Mau caminho. Meu irmão, aparece proposta ruim para a gente todo dia. Aparece mau caminho para nós todos os dias. Tu lembra o final do filme O Náufrago? Não sei aqui quem assistiu. O final do filme O Náufrago já é meio antigo, né? Tem 22 anos esse filme já, né? É mais velho que uma galera daqui. Ele termina o filme em um local que tem tipo as 6 bocas ali, 6 ruas saindo. E ele para o carro e fica olhando, para onde eu vou? Meu irmão, você tem que ir por um caminho que seja agradável a Deus, amém? Fazer igual o salmista aqui. De todo mau caminho desvio os meus pés. Por que eu desvio? Vai ter mau caminho todo dia, meu irmão. Você tem que desviar os seus pés. Depende de você, essa parte aí. Para observar a tua palavra. O que é observar? Cumprir, obedecer. Para obedecer a palavra. Eu queria ir por aqui é que eu acho gostoso, aqui é que eu acho legal. Mas para observar a palavra de Deus, eu vou desviar os meus pés e vou para cá. Amém? A palavra diz que Deus odeia quem tem pés ligeiros para o pecado. Aquele que se apressa para pecar, fica buscando pecar. No 102 diz, não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas. Por que a gente não se afasta, meu irmão? Porque você está no culto todo domingo. Porque tu está lá na terça da vitória toda terça. Porque tu está na oração toda sexta. Aí fica mais difícil você se desviar. Por quê? Pois tu me ensinas. Quando você está aqui no domingo, eu e você estamos aprendendo de Deus. Quando você está lá no pastor Ticiano na terça-feira, na terça da vitória, pastor Ticiano e você estão aprendendo com a palavra de Deus. Quando nós estamos reunidos na oração de sexta-feira, seja aqui na igreja assistindo um filme, depois debatendo, seja na minha casa, na casa de algum outro irmão, nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. E estamos ficando o quê? Sábios. Por quê? Porque passamos a temer mais o Senhor. Porque a palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. No 103 diz, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha o que ele está dizendo. Muitas vezes, uma coisa doce desse mundo
pode, na verdade, estar escondendo um mal. Por exemplo, um diabético pode comer mel? Para ele é um mal. Na boca dele vai estar bem docinho, mas para o organismo dele é um veneno. E outras coisas. Dizem que tem um adoçante aí, que ele é na verdade, produto de tinta de carro. Só que o cara deixou pingar na boca e viu que era doce, e eles fabricam e vendem hoje como adoçante. E muita gente tomou, acho que eu até já tomei. Eu não lembro mais qual é. É doce, mas na verdade faz mal. Mas a palavra de Deus, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Porque quando nós fazemos a palavra de Deus, a vontade de Deus, na hora pode até parecer, rapaz, eu queria ir ali, mas vou por aqui. Mas em poucos segundos você sente uma paz. Em poucos segundos você, graças a Deus eu fiz isso. Eu vim por aqui. Amém? No 104 diz, por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Aqui não está falando de detestar ninguém, é detestar o caminho errado. O que é pecado? A tradução da palavra pecar é errar o alvo. Errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É Cristo. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. A gente entende as coisas da vida por meio da palavra de Deus. Gente, coisa que o povo do mundo não entende, não consegue entender, não vai conseguir entender nunca. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os homens desse mundo. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada e caminho de falsidade, né? Não confunda com mexeriqueira, com fofoqueira, tem nada disso. Caminho de falsidade, por exemplo, o espírita está no caminho de falsidade, o macumbeiro está no caminho de falsidade, a igreja católica está no caminho de falsidade, é um caminho falso. É um caminho que não leva a Deus. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. Meu irmão, quando tu anda na presença do Senhor, quando tu anda com Deus, lembra? Lá quando o empregado, o escravo, o servo de Abraão foi buscar, de Isaac, aliás, né? Não, de Abraão, foi buscar a noiva para Isaac, o servo disse, mas Senhor, e se der tudo errado, e se eu chegar lá a mulher não quiser vir, se eu não achar essa mulher, foi o que Abraão disse, o Deus que eu ando com ele, vai mandar um anjo na tua frente preparando tudo. Olha a fé de Abraão, meu irmão, o final da vida, né? O Deus que eu ando com ele, porque ele agora estava seguro que andava com Deus e que Deus era poderoso e fazia. Vai mandar um anjo na frente. Nós temos mais do que um anjo, meus irmãos. Nós temos o próprio Cristo. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. E em João 1,10 diz, o verbo estava no mundo. Olha aí, meu irmão, o verbo, o logos de Deus, o que criou tudo. Criou o ouro, a água, o mar, a prata, a areia, o céu, o firmamento, a luz, a noite, o sol, a lua, as estrelas. A força mais poderosa estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Foi por meio de Jesus Cristo que o mundo foi feito. Mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aqui a palavra está falando do judeu, o povo de Abraão, descendente de Abraão. O porquê é que os fariseus diziam tanto para Jesus? Eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Abraão. O que foi que João Batista disse uma vez para esse povo? Não venham com essa história de sou filho de Abraão, pois se Deus quiser, ele suscita até dessas pedras, filhos de Abraão. Ele está dizendo o quê? Não vale nada ser filho de Abraão, se você não reconhecer o Messias, se você não conhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Na verdade, não serão filhos de Abraão, né? Veio para o que era seu, veio para o judeu, e os seus não receberam. Tem um milagre que nós vamos ver depois, que uma mulher vai até um local onde Jesus Cristo estava ministrando só para os judeus nessa época. E essa mulher foi até lá pedir uma cura para uma filha dela. O que foi que Jesus disse? Não convém tirar a comida da boca do povo de Deus para dar para os cachorros. Chamou a mulher de cadela.
Não convém tirar a comida da boca de Deus para dar na boca dos cachorros. Só que a mulher cria que ele era o santo de Israel, que ele era o Cristo. E a mulher disse o quê? Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus se espantou com a resposta dela e disse: que fé, vá, tua filha está curada. E ali ela saiu com o milagre dela. Meu irmão, não seja arrogante diante de Deus, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém? Então Ele veio para o judeu, mas os judeus não receberam. E isso estava no plano divino, porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós não somos judeus de carne, de sangue, mas nós somos judeus espirituais, amém? Como vamos ver aqui hoje. Olha aqui o próprio Jesus Cristo falando sobre o reino de Deus, ó. Escutem outra parábola, quando está em vermelho é Jesus falando. Havia um homem, dono de terras. Presta atenção no que é que Jesus está comparando aqui com a parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, que é uma plantação de uva, né? Pôs uma cerca em volta dela. Construiu nela um lagar. O que é o lagar? É o local de produzir o vinho, pisar a uva. Edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Aqui é o que Deus fez. Criou céu e terra. E tudo que nele há por meio do Logos, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo. E disse o que para o ser humano? Domine tudo. Cresça e multiplique. E domine tudo. Os animais, tudo. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. O tempo da colheita, meu irmão, a colheita vai vir, nós vimos naquele filme. A colheita vai ser quando Deus, Jesus Cristo vier e Deus recolher. Jesus vier e recolher a sua igreja, a colheita. E ele mandou os seus servos, quem são aqui no Velho Testamento os servos? Os profetas. Quem são os lavradores? É o povo que ficou cuidando da terra, para receber os frutos que cabiam a ele. Quais os frutos? Os dignos de serem salvos, aqueles que adoram a Deus. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram outro ainda. Quem foi o último que foi morto? João Batista, né? O último profeta. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho. Aqui Deus mandou Jesus Cristo, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. Qual era a maior raiva que os fariseus tinham de Jesus? É porque ele dizia para um aleijado comum, para um cego comum, pobre, sem dinheiro, o que é que ele dizia? Os teus pecados estão perdoados. Eles ficavam doidos, meu irmão, porque eles eram ricos, eles eram os doutores da lei, com aquelas roupas bonitas, mandavam na sinagoga, mandavam tudo. E aquele homem chegava dizendo ser filho de Deus e perdoava pecados daqueles homens, não perdoava deles. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Aí Jesus pergunta para os fariseus, ele está contando isso aqui para os fariseus, tá? Para os judeus, fariseus. Aí ele pergunta: quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente, vai matar todos de forma horrível, aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. O que é pedra angular? É aquela pedra de esquina, perfeita, aonde toda a construção é edificada em cima dela e fica inabalável. Era Cristo.
Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Ei, meu irmão, sabe o que foi que Jesus disse? Vocês eram os lavradores, povo de Israel. Era vocês que eram para ser luz do mundo aqui, para trazer a palavra. Mas vocês rejeitaram o Filho de Deus. Então Deus vai tirar o reino de vocês e vai dar para outros lavradores. Quem são os outros lavradores? Nós, a igreja. Amém? E eles entenderam que falava a respeito deles. E eles não queriam perder aquela posição. Em João 1, continua no 12. Né? Diz no 11 que ele veio para o que eram seus, os seus os rejeitaram. E no 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Ei, meu irmão, todo mundo é filho de Deus, é? João 1,12. Quando alguém disser para você, eu também sou filho de Deus, você pergunta, você crê? Crer não é só acreditar não, porque até Satanás acredita, né? A gente sabe disso. Crer é ter a certeza que vai ser assim, e por isso você se entrega a esse Cristo maravilhoso, que tira você do inferno. Porque quando você reconhece Jesus como seu Salvador, o que Ele está fazendo é tirando você do inferno. E te colocando agora num lugar de salvação, um lugar de gozo eterno, amém? Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder, é um poder, meu irmão, que nós recebemos. Porque você ser feito filho de Deus é um poder gigante. É um poder gigante, você agora é filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Realmente, verdadeiramente, filho de Deus. Não como tem um dito pastor aí que prega dizendo que se você agora é filho de Deus, você também é Deus. Aí é um herege, é um maluco. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí lá em Gálatas 3,26, nós vemos o quê? Pois todos, o apóstolo Paulo, né, escreveu aos Gálatas, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui ele está escrevendo para a igreja, dizendo, ó, todos vocês são filhos de Deus. Mas espera aí, eu posso chegar numa igreja e dizer assim, uma igreja com 500 pessoas, 5.000 pessoas, dizer, todos vocês são filhos de Deus. E aí, são todos filhos de Deus? Com certeza não. Porque a palavra diz que onde há trigo, há também o quê? O joio que o inimigo plantou. Aí por isso que ele arremata, ó, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A igreja todinha? Não. Todos que estão naquela igreja, mas que têm fé em Cristo Jesus. Aí são filhos de Deus, amém? Porque todos vocês foram batizados em Cristo. De Cristo se revestiram. Olha aí, meu irmão. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Imagina aí um cara quando vai para uma batalha, ele bota um capacete à prova de bala, um colete à prova de bala, uma calça à prova de bala, ele vai revestido para aquela batalha. Você, depois que foi batizado, você saiu daquela água revestido de Cristo. Amém? Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Os ignorantes, os idiotas que não conhecem a palavra de Deus, que ignoram essa palavra e que são idiotas porque não querem a conhecer, falam mal do cristianismo, falam que é misógino, falam que é machista, e não sabem que antes de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, a mulher era um bicho, era tratada igual um bode, uma cabra. Não tinha alma, não tinha direito a nada, a propriedade, a nada. Foi Deus, por meio de Abraão,
que trouxe o patriarcado, que diz o quê? Que o patriarca é responsável pela mulher, pelo bem-estar dela, pelo cuidado com ela, por tratar bem. E aí depois veio o Cristo e disse o quê? A palavra do Senhor que o apóstolo dizendo, não pode haver judeu nem grego, ou seja, não pode ter diferença. Nem escravo, nem liberto. Tanto faz ser escravo ou ser liberto. Tanto faz ser empresário ou ser empregado, o limpador do banheiro. Nem homem, nem mulher. Tanto faz ser uma mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Porque é um só Deus. Um só corpo. Um só batismo. E um só Espírito. Amém? E ele finaliza no 29, Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tu é judeu, meu irmão, porque tu é o quê? Descendente de Abraão. Por quê? Porque você é de Cristo. Quem aqui é de Cristo? Você é de Cristo, então você é herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Você é judeu espiritual. Amém? Enquanto tem gente aí hoje em dia que fica idolatrando o judeu, com bandeira de Israel, com castiçal de 7 braços, com arca da aliança, estão retrocedendo. Porque o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, disse o quê? Isso não vale nada. O verdadeiro, aqui ó, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. O que é exteriormente? Nascido em Jerusalém, nascido em Israel, nascido filho de judeu, aí anda com aquela roupa preta, com aquele cabelinho assim, com aquele equipar na cabeça, filactérios. Exteriormente. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão o que é somente na carne. O que é a circuncisão? Cortar o prepulso, a operação de fimose. Não é judeu só quem é exteriormente, quem é nascido do povo de sangue de judeu, e também não é circuncidado aquele que foi circuncidado na carne. Aí ele explica por que no 29, Romanos 2, 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Deus quer saber de dentro, meu irmão. Eles são dos corações, esquadrinham os pensamentos. Porque judeu é o que é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito Santo. Tu tem que ser circuncidado no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Amém? 2 Pedro 1,3 diz o seguinte: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Ei, meu irmão, quando tu reconhece Jesus, quando ele te recebe, quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, você passa a fazer parte da natureza divina. Já pensou nisso? Coparticipantes. Você agora participa, porque você agora sabe que um dia vai receber um corpo glorificado, amém? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Porque nós passamos, meu irmão, o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Então, um crente que antes pecava bem facinho, agora ele sente o desejo de pecar ainda. Mas ele, com a razão, com o pensamento, diz: não, não vou. Eu não vou. É por isso que diz: escapando das corrupções das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, aquele cara que diz que é crente, mas não evangeliza. Aquele cara que diz que é crente, mas não prega a palavra. Aquele cara que diz que é crente, mas não fala do amor de Cristo. Aquele cara que diz que é crente, aliás, não fala do amor de Deus, Pai. E aquele cara que é crente e não exorta,
e não diz está errado, não é para fazer isso, porque a palavra diz o quê? Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Tem que reprovar, meu irmão. Amém? Quando alguém mandou uma mensagem pornô para ti no WhatsApp e tu não reprova, tu está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Amém? Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. Se nós desenvolvemos a nossa salvação, a nossa eleição em Cristo, lendo a palavra, indo para o culto, indo para a oração, vivendo Cristo, jamais tropeçaremos. Amém? Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A finalidade é essa, meu irmão, é entrar no reino, é não ficar fora. É naquele dia não dizer Senhor, Senhor, e ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É naquele dia a gente nem precisar dizer Senhor, Senhor. Num piscar de olhos, como é o nome daquele filme que nós assistimos, nós vamos estar na presença do Senhor. Amém? João, aqui o último versículo, né, de hoje, do livro de João. João 1,13. Ele falou que recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí ele diz em João 13, explica. 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não é filho sanguíneo. Se fizer um exame de DNA, não é o mesmo DNA. Não é filho sanguíneo. E nem da vontade da carne, ou seja, nem da vontade das pessoas. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Foi da vontade de Deus que hoje tu é filho dele. Amém? E em João 3, no 6, diz o quê? Jesus falando, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, é o quê? Espírito. Tem uma vida espiritual. Nós já tivemos aqui há uns 2 anos passados, eu acho, ou 3 anos, acho que há uns 3 anos, ou 4. Foi logo no começo, nós tivemos uma série sobre o homem carnal e o homem espiritual. Né? As diferenças, o homem carnal, o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Nós vimos as diferenças. Todos nós nascemos homem natural. Né? Naturalmente nascemos seres humanos. Carnais, os desejos da carne. Mas em um determinado momento, quando tem um kairós de Deus na nossa vida, que nós reconhecemos o Senhor, Cristo, como nosso Senhor, nós passamos a ser o quê? Espirituais, amém? No espiritual não confunda com aqueles ditos crentes que querem ser superiores aos outros, aí dizem que são mais espiritual porque fala decanta na baixúria, ou quer ser mais espiritual porque diz, eu estou sentindo aqui de Deus. Está sentindo o quê, cara pálida? Não tenho que sentir nada não, eu tenho que saber que Jesus Cristo é o Senhor, e que se eu quiser segui-lo, eu tenho que pegar a minha cruz, eu quero pegar a minha cruz, mortificar a minha carne, e segui-lo, amém? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, foi Ele que quis. Nós não queríamos estar aqui hoje, meu irmão. Nós queríamos hoje estar assistindo um jogo no estádio. Nós queríamos hoje estar assistindo um jogo em casa. Nós queríamos hoje estar em casa de perna para cima assistindo Netflix, Prime Video, o que fosse. Mas por que a gente vem então? É porque tem um chamado que é irresistível. E que glórias a Deus que nós somos chamados, amém? Pois segundo o seu querer, o querer dele, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Jesus Cristo. Dá para entender que Deus, Pai, quis que nós nascêssemos de novo. E como foi que Ele fez nós nascermos de novo, sermos gerados filhos dele? Por meio da palavra da verdade, por meio de Jesus Cristo. Amém? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. 1 Pedro 1, 23 diz, porque vocês foram regenerados. Quando o teu pai e a tua mãe te fez, o meu pai e a minha mãe me fez, nós somos gerados.
Nós tínhamos vida desde a concepção. É como eu vi um carazinho desse, eu concordo com ele plenamente. Você não faz aniversário no dia que você saiu do ventre da sua mãe. Ali você faz comemoração de nascido vivo. Aniversário é quando você teve vida. E você teve vida quando o óvulo encontrou com o espermatozoide dentro do útero da tua mãe. Ali começou a vida. Deus já deu o dom da vida ali. Mas, em um determinado momento, uns com 20, outros com 15, para a glória de Deus, nós vimos aqui nesse ministério, tem quantos anos a Mel? A Mel com 9 anos de idade. O Enzo tem quantos anos? 6 anos de idade. O Davi, quando foi batizado, acho que tinha quantos anos? Mais ou menos a idade do Enzo, não era 6, não era? 6, 7. Então nós temos visto pessoas nesse ministério serem regeneradas, cada vez mais novas. Já pensou que bênção, meu irmão? Teve um meninozinho que foi batizado sem nem vir ao mundo, né? O batismo, Caleb aí. Mas um dia ele vai reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador e vai ser batizado. Então, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, a semente que nos gerou é corruptível, mas a que nos regenerou não é. É de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele vive, meu irmão. A palavra de Deus é Cristo, ele vive e é eterno, amém? E foi ele que nos regenerou. E ele continua em 1 Pedro 1,24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A glória da humanidade. Toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. A humanidade e sua glória é como a erva do campo, é como a flor. Seca e cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Meu irmão, já tentaram muito destruir essa palavra, ó. Já tentaram, aquela música do Anderson Feira é a pura verdade, né? Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela, a terra não habitaria o céu. Porque sem a igreja não haveria seres humanos na glória. É a igreja de Cristo. Aqueles que no Velho Testamento foram salvos porque criam no Messias que havia de vir. E aqueles que hoje são salvos porque creem no Messias que já veio. Amém? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o lindo que ele ainda diz o quê? Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. O Evangelho vai permanecer para sempre, meu irmão. Nunca foi alterado, nunca foi mudado, já foi provado pelos olhos do Mar Morto, a arqueologia já provou de todo jeito, nunca foi alterado. Tem gente querendo alterar agora, né? As igrejas que se chamam inclusiva, igreja de gay, de homossexual, de travesti, que tiram do Evangelho e da Bíblia as passagens que falam que não entrarão no reino dos céus aqueles que praticam tais coisas, e nem aqueles que concordam. A palavra é tão interessante, tão justa, tão certeira, que nessa parte de homossexualidade, ela diz que não entrarão no reino do céu aqueles que praticam tais coisas, e aqueles que, embora não pratiquem, concordam. Não entrarão no reino do céu. Já pensou? Mas glórias a Deus, pelo chamado irresistível, que faz cada um de vocês estarem aqui hoje, inclusive eu. Esse chamado que é mais forte do que o nosso mau desejo, que é mais forte do que a nossa vontade de fazer outra coisa, de estar na igreja. E como eu ia falando há um pedacinho atrás, muito crente diz o quê? Senhor, me devolve o primeiro amor. Ei, meu irmão, não é sentimento não, é decisão, é querer fazer, é querer ir. Se você não está se sentindo bem na igreja, se você não está se sentindo bem de vir ouvir a palavra de Deus, se você não está sentindo aquele desejo incontrolável de ir para o culto, tu tem que ver o que está errado na tua vida, porque não tem nada errado com a palavra de Deus, isso eu garanto. Tem algo na tua vida que está te atrapalhando. Eu falo isso com autoridade, porque eu já passei por isso.
Eu já falei para vocês que quando eu me converti, a IBC era aqui no 7 de setembro, bem pertinho daqui. Domingo, meu amigo, era o melhor dia da semana para mim. Eu já acordava esperando das 5 horas para ir para o culto. Não me lembro, cheguei, eu me emociono. Eu ia sozinho, saía daqui, eu morava aqui, saía daqui, pegava meu carro, chegava lá cedo. Eu me lembro que eu chegava no estacionamento, só estava o meu carro. Eu parava, só tinha o meu carro. Eu chegava dentro da quadra, que era na quadra esportiva, as cadeiras na quadra e mais ao redor os bancos. Eu escolhia a cadeira que eu queria sentar, porque só tinha eu lá e o povo organizando as músicas, o louvor, o pastor. Por quê? Porque era um momento assim de paixão, de amor pelo Evangelho, de amor por Cristo, aquele desejo de estar lá ouvindo aquela palavra, amém? Mas também, infelizmente, já passei por momentos que eu não aguentava ir para a igreja. Por quê? Porque eu estava desmantelado. E você não consegue, quando você está desmantelado, ouvir o certo. Você não consegue, quando você está vivendo torto, ouvir o reto. E essa expressão, né, que eu falo, papo reto, só existe um papo reto, é Cristo, porque Ele é reto. Deus não escreve certo por linhas tortas, não. É tudo certo e tudo reto. Não tem negócio de linha torta, não tem negócio de escuridão. As coisas de Deus são perfeitas, boas e agradáveis, amém? Mas glórias a Deus, tive que passar por muita coisa, mas glórias a Deus que quando foi um dia, eu retomei esse desejo de estar dentro da igreja todo dia, ao ponto de passar quase 3 anos em um ministério, indo para o culto de segunda a segunda. Culto segunda, culto terça, culto quarta, culto quinta, culto sexta, culto sábado, culto domingo. Amém? Nós temos aqui apenas 3 oportunidades semanais. O culto dominical, a terça da vitória e a oração. São 3 contra 4 dias que não tem isso. Nesses outros 4 dias, se tu não ler Bíblia em casa, se tu não se ajoelhar, se tu ou em pé, Jesus orava assim, ó. Daniel orava assim, ó. Se tu não orar, se tu não ler Bíblia, se tu não estiver na convivência com os irmãos, tu passar os outros 4 dias convivendo com gente do mundo, gente que não teme a Deus, sem ler Bíblia, sem buscar, vai chegar um momento que tu para de ir para oração, aí para de ir para a terça da vitória, aí fica vindo para o culto por obrigação, aí para de vir para o culto. E aí, meu irmão, é ladeira abaixo. Mas se tu for crente, Deus vai te trazer de volta. Tem gente que já foi desse ministério e saiu. Se for crente, se for um escolhido, um eleito, vai voltar. Vai voltar. Eu sempre dizia, né? Cada um sabe o tamanho da pancada que aguenta. E aí eu dizia a segunda parte, que hoje eu não digo mais, né? Eu dizia assim, eu ainda bem aguento bem pouquinho. Qualquer chulipa eu tô... E nem é, né? Eu passei por um negócio que não é qualquer chulipa. Deus me mostrou que eu aguento mais, mas não largo ele. Amém? Então, o meu desejo essa noite é trazer que você entenda isso. Meu irmão, não adianta viver longe de Cristo. E a única maneira de viver com Cristo é na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Essa reunião aqui é a reunião do corpo. É a única manifestação visível de Deus na terra. Chama-se igreja. Amém? Pois vamos ouvir um louvor. Vai dar para cantar louvor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos ouvir um louvor. E aí depois o pastor Ticiano. Não, o Carlos Paulo mesmo, após o louvor, ele dá uma palavra. E aí o pastor Ticiano vem emprestar as bênçãos. E aí nós vamos em paz, para a glória de Deus. E nos encontramos na terça da vitória, na oração e no culto. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Glória a Deus. Um objeto pode ser usado para servir Satanás. E um objeto, o mesmo objeto, pode ser usado para servir a Deus. Eu estou falando desse objeto que está na minha mão. Eu comprei esse microfone para cantar samba. Eu comprei esse microfone para cantar imoralidade, para cantar macumbaria, porque esses sambas é tudo com letra de macumba. Eu comprei esse microfone aqui
Em 1998 ou 7, 98 para 99 eu comprei esse microfone aqui que está na minha mão. E até hoje ele funciona e é bom. Mas é um objeto, já foi usado para Satanás, por mim. E hoje está sendo usado para Deus, por mim. Imagina você. Igual esse microfone, um dia eu fui usado por Satanás. Igual esse microfone, um dia eu fui usado pelo inimigo de nossas almas. Igual esse microfone, hoje eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tem alguém aqui hoje à noite que queira levantar a mão no gesto que diz: eu quero ser usado por Deus. Eu não quero mais ser usado pelo inimigo. Amém. Glória a Deus. Tem saúde, tem festa no céu. Glória a Deus. Vem aqui para a gente orar por ti, irmão. Tem mais alguém aqui hoje à noite? Tem mais alguém aqui hoje à noite que queira dizer: eu quero ser usado, eu quero ser usado por Jesus. Amém? Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Hoje tem uma festa no céu. A palavra diz que cada alma arrependida tem festa no céu. E é muito lindo, né? Ver um jovem de 15 anos, Pedro? 15 anos de idade, reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Pedro, você crê que Jesus Cristo é o seu único e o seu Salvador? Creio. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja estender as mãos para cá, para nós orarmos pela vida desse jovem. Amém? Senhor Deus Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, com um novo irmão em Cristo, nome de apóstolo, Pedro. Que ele seja tão usado como o apóstolo Pedro foi, Senhor. Que esse jovem seja realmente um canhão na tua mão, no sentido de arma, contra os principados e potestades, contra a atuação do inimigo na vida de pessoas que estão próximas a ele. Que ele seja uma poderosa voz do Evangelho. Mas acima de tudo, seja um homem temente a Deus. Acima de tudo, seja um homem que busca viver a palavra de Deus. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E aqueles que concordam, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém, meu irmão, que para não perder essa oportunidade hoje, tem mais alguém que queira dizer: eu quero ser membro do corpo de Cristo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Irmão, louvor, Pai. Amém.